Não se deixe enganar por tantas conversas e tantas filosofias que afirmam que o bem e o mal são como se fossem dois lados da mesma moeda, que existe um equilíbrio entre o bem e o mal, que comparam o bem e o mal à luz do dia e à escuridão da noite, à dualidade masculino e feminino. Nada disso. Existe o bem. Deus é bom. O Criador de todas as coisas, Ele é Senhor sobre tudo, sobre a história, sobre a eternidade, e também Ele é o Senhor que botará fim a todo o mal. Não existe essa dualidade. O mal é temporário. O amor de Deus é eterno. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos aqui prosseguindo, examinando as Escrituras e aprendendo do Senhor nosso Deus. E nesse momento prosseguimos e avançamos, depois de termos juntos estudado Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Gálatas, e agora chegamos à carta de Paulo aos Romanos, e estamos aqui avançando no capítulo 5 dessa obra maravilhosa. Vamos juntos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa possibilidade tão linda de avançarmos no estudo, no conhecimento da Tua Palavra. Que privilégio, Senhor, que coisa maravilhosa o Senhor ter deixado para a gente essa coisa linda que é a Bíblia Sagrada. Um livro com tanta coisa para a gente, Senhor. Nos ajuda hoje a pegarmos mais um pouquinho, Senhor, desse conteúdo e colocarmos para dentro dos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você acompanha aqui o canal, você já sabe a paixão, o amor que eu tenho pela Bíblia Sagrada, pelo estudo da Bíblia. E eu me considero um privilegiado por poder conhecer a Escritura e por poder compartilhar desse texto sagrado com você. E eu realmente espero que você também se veja assim, e que você também compartilhe do seu conhecimento com outras pessoas. Então vamos agora juntos aprender um pouquinho mais. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, agora estamos no verso 12, e vamos falar hoje de coisas muito antigas e coisas muito atuais. Paulo está construindo aqui seu raciocínio, e ele vem nos mostrando coisas muito importantes já nesse capítulo. Se você perdeu e está chegando agora, depois que você assistir esse vídeo, eu lhe faço um convite. Pegue aqui nessa playlist mesmo de Romanos e pegue desde o capítulo 1. E aí você vai entender bem melhor essa história. Se você é novo nessa jornada de ler a Bíblia, minha sugestão é que você pegue desde a playlist depois, né? Primeiro pegue essa aqui, depois vá lá no comecinho do Novo Testamento. E, aliás, é pelo Novo Testamento que nós começamos a ler a Bíblia, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Vamos aqui tratar desse texto. Olha, ele está falando assim, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem. Nós sabemos, nós lemos o Gênesis, e nós sabemos que lá no comecinho da história da humanidade, Adão decidiu desobedecer a Deus. E foi o ato dele que introduziu o pecado para a humanidade. E como resultado disso veio a morte. Tem gente que até não entende muito bem, né? Mas Adão, ele não morreu quando pecou, ele continuou vivo. Sim, mas imagine, aqui eu vou usar uma comparação bem moderna. Você está andando com o seu carro e aí o motor morre. Morreu o motor. O carro para de imediato? Não, ele tem alguma inércia, mas ele já morreu. O carro pode até não saber disso. Quem está olhando ao redor pode até não saber disso, porque vê o movimento. Às vezes até o motorista não sabe disso. Mas o motor morreu. E esse carro vai parar. É isso que aconteceu com Adão. No momento que ele pecou, a morte entrou e ele se tornou mortal. E aí se consumou essa morte, então, no dia que ele partiu desse mundo. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então nada de botar a culpa em Adão. Tá? Adão tem a cota de responsabilidade dele, mas eu tenho a minha, você tem a sua. A morte vem porque nós pecamos. E não há ser humano que não peque. Apenas Deus feito homem, o homem perfeito, o homem Deus, Jesus Cristo, é que não pecou. E aqui Paulo,
ele está retomando a conversa sobre a lei. E quando ele fala aqui a lei, Paulo era um judeu, falando para uma comunidade que boa parte deles eram judeus. Os que não eram conheciam muito bem o contexto dos judeus. Quando Paulo fala aqui de lei, ele está falando da lei de Moisés. Qualquer leitor da Bíblia que é leitor há muito tempo sabe disso. Então, quando a gente fala aqui em lei, é a lei de Moisés. Não são as leis do governo, as leis de Estado, né, as leis do seu município. Não, não. Aqui é a lei de Moisés. E Paulo segue, né? Antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Porque para o judeu, para a mentalidade judaica e para a mentalidade de muitos cristãos hoje que são apegados à lei de Moisés, toda a relação é lei, pecado, pecado, lei. Paulo fala, mas antes da lei já tinha pecado. Só que o pecado não é levado em conta quando não existe lei. E aqui, o que ele está falando? Que Deus não leva em conta? Não, ele fala que o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, existe o pecado, existe morte, mas não existe o quê? Se nós formos para a lei de Moisés, nós vamos perceber que os pecados, as transgressões da lei, tinham punições que eram dadas pela própria sociedade. Havia exclusão da sociedade, havia pena de morte, haviam diversas imposições que eram feitas. E é disso que Paulo está falando. Olha, aqui não tem uma consequência, porque não tinha ainda a lei que estabelecia essas coisas. E aqui nós temos que lembrar que a lei de Moisés, ela tinha aspectos cerimoniais, aspectos do que nós chamamos hoje de lei civil, aspectos penais também. Ela tinha uma série de aspectos, mas a lei era uma só. Então até tem pessoas que erroneamente dizem, mas o que foi abolido da lei foi a lei cerimonial. Não existe na Bíblia a lei cerimonial, existe a lei. Nós, quando vamos estudar e classificar, porque nós temos uma mente analítica, porque infelizmente herdamos o pensamento grego incorreto, não só o correto, nós herdamos também o incorreto, nós queremos separar e dividir aquilo que é único e indivisível. Então nós pegamos a lei para entender, nós usamos o modo grego que é analítico, nós dividimos, isso aqui se refere ao culto no templo, isso aqui se refere a crimes, isso aqui se refere a contratos. E a gente acaba esquecendo que a lei é uma só. E aí vem esses ensinos errados, dizendo, não, a parte da lei que era sobre isso ainda está em vigor, Cristo revogou só aquela parte ali na cruz. Só que isso não está na Bíblia, isso é o erro em cima do erro, e a origem disso é trazer o paganismo grego, a mentalidade pagã grega, para interpretar a Bíblia. Nós precisamos buscar nas fontes bíblicas e na cultura da Bíblia a sua interpretação. Se esse texto aqui foi produzido por Paulo, um judeu, um fariseu, dentro do contexto greco-romano e judaico, nós temos que buscar ali naquele ponto as referências. Ele era um judeu, então sua mentalidade era de judeu. Ele escrevia em grego. Dentro do Império Romano, eles tinham leis romanas. É isso que a gente tem que buscar, uma interpretação correta. Então, o que ele fala aqui é que quando o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Ou seja, não há as consequências que a lei prescreve para o pecado. Como, por exemplo, a pessoa roubou uma ovelha, tem que restituir quanto? Não é só ovelha, tem também uma multa. Isso não tinha ainda, porque não tinha lei. No entanto, a morte já estava ali. Veja que não tem a lei para trazer essas punições, mas a morte como punição já estava ali. Desde Adão até... A morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, que é quem trouxe a lei. Então toda essa argumentação que, olha, é pela lei, o pecado já estava antes. O pecado entrou lá em Adão e já vinha produzindo efeitos de morte até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. As pessoas não cometeram o mesmo pecado de Adão, mas também recebiam a morte. Por quê? Porque todo mundo cometia algum tipo de pecado. E Adão era o quê? Era um tipo daquele que haveria de vir. Essa frase aqui pode parecer complicada a ser lida sozinha, mas quando a gente vai ler o resto do texto, isso aqui vai clarear tanto. Já vou dizer uma coisa, na Bíblia e no estudo da Bíblia, nós usamos essa expressão, um tipo, para se referir a pessoas que existiram na história e que de alguma forma as suas vidas, elas eram um exemplo em alguma coisa do que Cristo viria a ser. Então nós temos aqui pessoas que foram, isso é o tipo, né?
como se fosse um modelo de alguma parte do que Cristo veio a ser. Temos, por exemplo, José do Egito, né? Ele é chamado de um tipo de Cristo, porque ele foi o salvador da sua comunidade, dos seus irmãos. Olha, o Cristo é o salvador do mundo. Claro que ele foi salvador em termos alimentares, né? Porque ele fez um grande plano de estocar alimento e depois as pessoas terem alimento na época de uma seca muito grande. E assim nós temos tipos que vão aparecendo antes. E Adão também é um. Nós já veremos o porquê, eu não vou adiantar aqui, vamos com a leitura do texto. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Veja que Deus nos deu a dádiva da salvação. E existe o pecado. Então, não é comparável, não são dois lados de uma mesma moeda. Não são o positivo e negativo de uma mesma tensão. Não. São coisas muito distintas. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Então, Adão trouxe o pecado para o mundo, e aí nós aprendemos de Adão e seguimos pecando, e a morte se espalhou. Só que aí vem a graça por Jesus Cristo. Ele nos salvou pelo seu sangue na cruz, pelo seu sacrifício. E o que ele fez é muito maior e muito mais importante do que aquilo que Adão fez no lado negativo. Então não há aqui um equilíbrio. É incomparável o que Cristo fez de bom com aquilo de ruim que Adão fez. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento e trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então, um homem, Adão, traz o pecado para o mundo, né? Traz esse mau caminho para nós. Mas aí vem Deus com a dádiva. Por causa do pecado de muita gente, ele apresenta a dádiva da salvação. E aí isso traz justificação, traz o tornar justos. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, aqui eu peço sua atenção. Esse texto aqui é um texto importantíssimo para o nosso entendimento da fé e da salvação. Então, vamos lá. Se pela transgressão de um só, o Adão, a morte reinou por meio dele, por meio de Adão que veio o reino da morte. Muito mais, aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É muito mais o que Jesus Cristo traz do que aquilo que Adão trouxe. Consequentemente, atenção, consequentemente, assim como uma só transgressão, a desobediência de Adão, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, a cruz, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. A interpretação errada desse texto é que todo mundo está salvo e pronto. O que o texto diz é que um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Não quer dizer que todos os homens receberam a vida. A gente sempre que lê a Bíblia tem que ler a Bíblia com um olhar mais amplo para além do versículo que a gente está lendo. Ora, todos os homens aceitaram a vida? Todos os homens aceitaram a justificação em Cristo? A resposta é não. Então Cristo morreu por todos, mas não são todos que aceitam o sacrifício de Cristo. Logo, a salvação não se aproveita para todos, porque a pessoa que não quer a salvação, ela não pode ser salva. Ela não quer a salvação. Ela rejeita a salvação. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos justos. Nós precisamos aproveitar essa dádiva, esse presente. Precisamos agarrar essa salvação que nos é oferecida. Ter fé para que isso que o Senhor fez se aproveite para as nossas vidas. A lei, novamente aqui a lei de Moisés, foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Veja que a consequência do pecado, que é a morte, a Bíblia fala isso. O salário, o pagamento do pecado é a morte. Então, desde que surgiu o pecado, surgiu a morte.
E o homem veio pecando e a morte veio acompanhando e as pessoas foram morrendo e as gerações foram passando. Aí veio a lei. E a lei não salvou ninguém. A lei ela foi introduzida para ressaltar a transgressão. Porque no momento que o ser humano recebe o texto sagrado dizendo o que ele tem que fazer e ele se examina diante do texto, ele percebe assim, está provado que eu sou pecador. Está provado. O melhor dos seres humanos, o mais bem intencionado, não consegue cumprir toda a lei. Vou pegar um exemplo. Mas eu vou pegar pesado agora. Vou pegar um exemplo, ó, eu vou pegar lá por cima. Eu vou lhe dar 3 exemplos de seres humanos, minha mão até sumiu da tela aqui, tão alto que esses são. Primeiro exemplo que eu vou lhe dar. Abraão, pai da fé. Você tem alguma dúvida que Abraão, gigante na fé? Pois é, e Abraão pecou. Abraão até riu quando Deus fez promessa para ele. Falou, sou velho, não dá para cumprir isso aí. Vou pegar outro, gigante, Moisés. Se você duvida que Moisés era gigante na fé, quando Jesus Cristo estava lá no Monte da Transfiguração, quem que apareceu com ele? Um dos dois foi Moisés. Deus nem deixou Moisés entrar na Terra Prometida por causa do pecado de Moisés. Quem é que estava com Moisés junto com Jesus? Elias. Vamos falar de Elias? Elias, eu acho que em poder, no Antigo Testamento, ninguém chegou perto de Elias. O homem, literalmente, quando ele abria a boca, o céu fechava. Quando ele abria a boca, chovia. O homem fazia chover e parar de chover. Esse, assim, olha, um nível... Talvez Eliseu tenha sido ali até maior em poder, não sei. Mas o homem era fantástico. Chegou no ponto, ele sentou e falou assim, Deus me mata. Me mata porque não dá mais para viver. E entrou numa péssima ali. Todos os seres humanos pecam. Todos os seres humanos. Mesmo os melhores. E a lei mostra isso. A lei mostra. A gente olha e fala, não consigo. Então a lei serve bem para isso, mas não para salvar. Mas aonde aumentou o pecado, aí transbordou a graça. Porque quando o ser humano olha para si, em sinceridade, e ele vê a desgraça que é a vida de pecado, e ele vê assim, a multidão dos seus pecados lhe rodeando, a graça de Deus ela vem em abundância e ela tira esses pecados. Vamos lembrar que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Deus então transborda em superabundância de graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça de conceder vida eterna. Veja que o poder do pecado não é maior. O poder da morte não é maior. Maior é o amor de Deus, que concede a gente vida eterna. Mediante o quê? Sempre Paulo lembrando. Mediante as obras de santidade do ser humano, mediante a contribuição... Não, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E louvado seja Deus. E até a próxima.